Deus abençoe. Graças a paz, meus irmãos. Shalom, shalom a todos. Queridos, nós estamos em uma sequência de pregações falando sobre os 5 pontos do calvinismo. E hoje nós trabalharemos sobre a graça irresistível. Já falamos sobre a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. E hoje trabalharemos sobre este ponto que é uma grande verdade bíblica que alcançou a vida de todo mundo que está aqui. E eu peço, por gentileza, que você abra a sua Bíblia junto comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Curiosamente, não tinha sido nada combinado, o pastor já falou sobre esse texto na manhã de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Eu estarei lendo do verso 1 até o verso 14. Escrito está assim, igreja. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a se defender, nestes termos: tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa e de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus me conheciam, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quisesse testemunhar, na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais religioso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, ao qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejaram alcançar. E por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julgo incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos, na verdade eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus Cristo Nazareno, e foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando eles a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia, de cidade estrangeira em cidade estrangeira. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma grande luz que vinha do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. Eu e todos caímos em terra, ouvindo uma voz que falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti tentar recalcitrar contra os arguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você que me fala? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Existe alguém entre nós que nunca tinha lido ou conhecido essa passagem? Existe alguém? Eu creio que todos que estão entre nós já ouviram falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Como o pastor já pontuou na manhã de hoje, Saulo de Tarso, um homem que tinha origens judaicas, era hebreu de hebreu. E se você estudar as cartas do apóstolo Paulo, ele narrando texto aqui, ora outra acolá,
falando como que era a vida dele e o zelo que ele tinha pela palavra do Senhor. Muitos estudiosos sobre a vida do apóstolo Paulo entendem que por volta de 5 anos de idade ele foi enviado para Jerusalém para aprender aos pés dos maiores rabinos e escribas judeus da sua época. Curiosamente, ele tinha aproximadamente quase a mesma idade de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo crescia na carpintaria de José, apóstolo Paulo crescia nos corredores do saber em Jerusalém, aprendendo até mesmo com Gamaliel, um grande mestre da lei judaica. Um homem zeloso, um homem versátil, um homem poliglota, um homem que conseguia pregar para camponês, mas também conseguia pregar para reis, governadores e convencê-los. Apóstolo Paulo, como homem e discípulo, ele foi um fenômeno. Tanto que é para aqueles que estudam Bíblia e teologia, não tem como não se apaixonar pela vida deste homem. E nós entendemos que ele, no estado de homem natural que era, ele foi o maior apóstolo de Cristo, o maior implantador de igreja, o maior pastor e o maior teólogo que o mundo já viu. Mas isso acontece depois de sua conversão, que são os dois lados da vida do apóstolo Paulo. E algumas pessoas, de forma equivocada, acham que Deus trocou o seu nome. Não. Paulo, ele nasce em uma província romana. O seu nome Saulo era um nome hebreu, mas ele passa a usar o nome Paulo de Tarso para ter mais acesso às províncias romanas. Você vê ele requerendo, hora e outra, a sua cidadania romana. Um homem brilhante. Certa feita ele é preso. E o povo já quer, mais uma vez, trucidá-lo, espancá-lo, sem julgamento nenhum. Ele diz, pode isso acontecer eu sendo um homem romano? Opa, peraí, Paulo, não. Ninguém tocou em você não, rapaz. Não, quero ser julgado em Roma. Ele era um homem versátil. Um homem muito inteligente. Mas nesse primeiro estado da vida dele, ele mesmo relata que ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Era um homem que era violento, um homem truculento, que descia em Jerusalém para ter autorização dos religiosos, do judaísmo, para perseguir o povo do caminho, que era a igreja. Um dos primeiros nomes ou títulos atribuídos à igreja de Cristo era o povo do caminho. E apóstolo Paulo, em relatos dele mesmo, ele não respeitava o convívio do lar, metia o pé na porta, entrava e prendia pessoas. Na morte de Estevão, o apóstolo Paulo ele estava lá e deu o seu voto, concordando com o martírio de Estevão. Ele não só prendia, ele não só estava presente na hora que muitos cristãos, irmãos e irmãs nossas, morreram, mas ele torturava até o povo do caminho blasfemar o nome do Senhor. E ele achava que fazendo isso prestava um serviço ao Deus Todo-Poderoso. E olhando esse lado sombrio da vida do apóstolo Paulo, uma pergunta nos vem à mente. Este homem, nesse estado que eu estou anunciando para vocês, queria ser crente? Ele queria ser cristão? Ele desejava servir a Jesus Cristo? É óbvio que a resposta é um grande não. Ele odiava o povo do caminho, ele pregava contra o nome de Jesus o Nazareno. Até que ele mesmo relata que vai em Jerusalém buscar carta para perseguir irmãos em sinagogas em Damasco. E o nosso Deus Todo-Poderoso tinha um encontro marcado com Saulo de Tarso, o perseguidor feroz da igreja, que aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, ele se levanta como um touro bravo para massacrar a igreja de Cristo. E é justamente no caminho de Damasco que acontece o texto que lemos na manhã de hoje, que Jesus Cristo aparece a Paulo de Tarso, com um grande resplendor, como o sol mais forte do seu fulgor. E a voz que todos ouviram, não foi só Paulo não: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu, na manhã de hoje, optei em usar o texto de Atos 26, que é um relato lá de Atos capítulo 9, ele só está rememorizando o que aconteceu em Atos 9. Por quê? Porque aqui tem uma expressão que não aparece lá em Atos 9. Jesus Cristo diz para Saulo de Tarso: dura coisa é para você tentar recalcitrar contra os arguilhões. Alguém sabe aqui o que é arguilhão? Arguilhão é o instrumento pontudo que era usado para amansar touro bravo.
É como que se Jesus falasse assim: Paulo, você é um touro bravo, é indomável, é um homem que está massacrando, mas você encontrou o amansador de touro bravo. Saulo de Tarso encontrou o amansador de touro bravo. E essa ideia de que ele é um touro bravo e ele tenta recalcitrar contra os aguilhões, isso é terrível, porque isso só vai trazer feridas e dor e machucados para o touro, que vai ser ferroado. Em poucas palavras, ele teve um encontro com aquele que tem a graça irresistível, que quando ela vem de encontro ao coração do homem e da mulher, não tem como este homem e essa mulher subsistir e conseguir travar o Todo-Poderoso quando ele quer operar. O amansador de touro bravo encontra o touro bravo e joga ele no chão. Joga ele no chão e faz ele reconhecer que a vontade que vai ser estabelecida não é a do homem, mas sim a de Deus. Em Atos 9, quando Deus fala para Ananias que tem um homem que ele precisa visitar, qual é as palavras de Cristo? Vai, porque ele é para mim o quê? Um vaso escolhido. A escolha não vem do homem, ela parte de Deus. E esse Deus que escolhe de forma soberana e gloriosa, ele dobra o coração mais duro de qualquer um, pode ser o homem mais ruim do mundo. Deus tem o poder, através da graça irresistível, de quebrar esse coração, de mudar esse coração, de transformar esse coração num coração de pedra, num coração de carne. E isso aconteceu com você. Isso aconteceu comigo. Homens e mulheres de coração obstinado, de coração duro, de coração ruim. E nós também tivemos um encontro com esse Jesus Cristo de Nazaré, que é o amansador de touro bravo. Ele mostrou a miséria de homens e mulheres incapazes que nós somos, miseráveis que somos, e nos atraiu com a sua graça irresistível. João Calvino, olhando para essa pericope, para esse contexto, ele fala o seguinte: a graça de Deus não é uma mão estendida que o homem pode aceitar ou rejeitar. Não, é uma mão poderosa que toma o homem e transforma o homem. Ô meu irmão, olha aqui para mim. Você acha que se a vontade dependesse de você, você estaria aqui hoje? Você estaria aqui? Se a vontade dependesse de mim, de você, ninguém aqui conseguiria buscar a servir a Deus. Porque o nosso coração, ele é mau. As nossas vontades caídas são ruins. Já falamos aqui no primeiro culto sobre esta série de pregações, sobre a depravação total. O homem está impossibilitado de buscar a Deus. O apóstolo Paulo fala que não há um justo sequer, não há quem faça o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu me vejo já estou fazendo de novo. Essa vontade soberana parte de Deus, e essa mão não é uma mão que está assim, vem cá, pega para mim, não. Essa graça irresistível, não é que nenhuma pessoa que está se afogando, e um salva-vida está lá no helicóptero e joga para ele lá, uma boia para ele, gruda aí se você quiser. Não! É uma pessoa que está se afogando, morrendo, e esse salva-vida pula lá de cima e vai no fundo do mar, e pega essa pessoa morta e traz ela para a superfície, e dá vida de novo para ela. Esse é o nosso Deus que vai nas profundezas, nos arrancar de lá e nos dar vida. É uma graça que o homem não consegue resistir quando ela vem de encontro com o homem. Ela tratora o coração podre e miserável do homem. Ela esmiuça o coração podre e miserável do homem. Como um martelo que esmiuça a penha. E eu quero entrar no primeiro ponto aqui nessa manhã sobre a graça irresistível. A graça irresistível, ela interrompe o caminho do pecador. Ela barra o caminho do pecador. Apóstolo Paulo tinha uma convicção totalmente deturbada da vontade de Deus. Ele achava que esse caminho que ele estava trilhando, ele estava agradando ao Senhor. Mas quando a graça irresistível veio até ele, interrompeu esse caminho do pecado que Paulo estava andando, de perseguir e maltratar a igreja de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, verso de número 16, ele diz o seguinte: assim, pois, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Olha que maravilhoso. Não depende da vontade humana de querer buscar, de querer servir a Deus. Depende da vontade de Deus de se compadecer de homens e mulheres e estender a sua graça irresistível sobre essas pessoas. Isso aqui também é um ponto crucial que já trabalhamos também
que a eleição é a parte de Deus, ela é totalmente obra exclusiva de Deus. Não depende do homem correr atrás, do homem querer. É de Deus lançar a sua graça, a sua compaixão e a sua misericórdia sobre homens e mulheres. E por isso eu falo mais uma vez, já falei aqui nesse púlpito por mais de uma vez, você foi abençoado, contemplado, você é especial sim nesse sentido. Porque entre bilhões de pessoas, Deus te escolheu. Não dependeu de você. Não dependeu de mim. Isso é graça, isso é misericórdia, é favor imerecido. Você foi bombardeado pela graça irresistível. E hoje você está aqui apresentado como justo na presença de Deus por conta dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Coisa linda! Bendito seja o nome do Senhor! A graça irresistível interrompe o caminho do pecado do pecador. No Evangelho de João, capítulo 6, e verso de número 37, olha que algo extraordinário está escrito. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você percebe que a graça irresistível, ela vem até você e te faz você ir até Cristo? É Deus que te leva até Cristo através da graça irresistível? Porque com as suas forças, com as minhas forças, nós jamais iríamos até Cristo? Houve um grupo que defendeu essa heresia. Um homem chamado Pelágio. Ele entendia que sem a graça de Deus, sem uma intervenção de Deus, o homem por si só conseguiria chegar-se até Deus. Isso é uma heresia terrível. O texto sagrado não ensina isso. O texto sagrado ensina claramente que quem abre o coração do homem para ele é o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Paulo pregava e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela cresce no Evangelho. Se você creu no Evangelho, porque o Espírito Santo abriu o seu coração, a graça irresistível cobriu a sua vida, a sua alma e todo o seu ser. E hoje você crê em Cristo Jesus. E Deus te conduz até Cristo Jesus. Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte: a conversão do apóstolo Paulo é o retrato da alma, que é vencida pela cruz gloriosa de Jesus Cristo. Ele resistia, mas não pôde resistir por muito tempo, porque quando a graça opera, ela cria no coração o desejo de obedecer. É isso que a graça poderosa de Deus traz para o nosso coração. O desejo de ir contra a nossa natureza caída, pecaminosa, e se render a Cristo e obedecer a Jesus Cristo. Você lembra das palavras de Jesus Cristo? Tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus Cristo é renúncia, e essa renúncia é diária. É todo dia morrer para o eu que existe em mim, para viver para Cristo, que é o meu Redentor. E isso só é possível para aqueles que foram alcançados pela graça irresistível de Cristo Jesus. A graça irresistível, ela interrompe o caminho do pecador. Ô meus irmãos, quantos pecados de estimação eu e você não tínhamos? Que para nós já era totalmente natural e banal. E é tão curioso que quando você faz uma análise da sua própria vida, da sua história, e hoje você tem essa consciência, porque você passou por aquilo que nós chamamos de metanoia, mudança de pensamento, que acontece no momento da conversão genuína, você para pensar, como que eu poderia fazer aquilo? Como que eu consegui ficar por tanto tempo praticando aquilo? Mas aí quando você conversa com pessoas que não foram alcançadas pela graça irresistível, não tiveram esse privilégio que você tem, para essas pessoas são normal. É algo natural. Porque elas não têm a consciência do erro em que elas vivem, ou das práticas que elas praticam. Veja que glorioso, a graça irresistível, ela interrompe o caminho do pecador, você foi liberto dessas práticas. Por mais que ela talvez ainda tente a sua natureza, hoje você tem o poder, a capacidade, através do Espírito Santo, que é o selo do penhor de Deus que habita em você, de dizer não. Coisa que outrora você não conseguia antes da graça irresistível te alcançar. E hoje você consegue resistir. Você consegue dizer não, porque a graça irresistível, ela interrompe o caminho do pecador. Meu segundo ponto para defender essa tese gloriosa e maravilhosa. E para defender essa tese, realmente eu preciso partir para um sermão tópico ou temático. Poderia ficar só na exposição do 26, mas eu quero usar textos maravilhosos que falam sobre a graça irresistível. A graça irresistível, além de interromper o caminho do pecador, ela quebra a resistência do coração
do homem. Ela quebra a resistência do coração do homem. Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões, apóstolo Paulo. Ô, meus irmãos, vem aqui. Tem gente que defende que a graça não é irresistível. Tem pessoas que acreditam e pregam que você pode dizer não para o Todo-Poderoso. Tem pessoas que acreditam nisso. E aí eu tenho uma pergunta para esse grupo. O homem consegue resistir ao pecado? O homem não consegue resistir ao pecado. Em Romanos capítulo de número 5, verso de número 20, o apóstolo Paulo diz uma frase gloriosa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o homem não consegue resistir ao pecado, ele se dobra ao pecado, ele pratica o pecado, como ele pode resistir à graça que é superabundante em cima do pecado? Te faz sentido isso? Você não resiste ao pecado. Aí a graça que é mais poderosa vem sobre você, você resiste? Isso não faz sentido. É paradoxal. Isso mostra claramente que não tem como o homem resistir a este poder glorioso de Deus, que é a graça irresistível. Eu lembro que nesses debates que eu participo da internet, nas gravações que eu viajo para fazer aí, vocês acompanham aí, eu fiz uma pergunta para um irmão que crê que a graça é irresistível. E a pergunta foi essa: você conhece alguém que não serve a Jesus Cristo, uma pessoa que você ama, um amigo, um parente? Todo mundo tem alguém assim na vida. Tenho, conheço. Você ora por essa pessoa para a conversão dela? Eu oro. Falei, você faz errado. Você não deveria orar pela conversão dela. Mas por quê? Aí eu falei para ele, porque por mais que você ore com fé, crendo e pedindo piedosamente para Deus salvar essa pessoa, a sua cadeia, a sua corrente teológica te impede de fazer essa oração. Ele falou, por quê? Porque você acredita que a pessoa por quem você está orando, pelo livre-arbítrio dela, pode barrar a mão do Todo-Poderoso. E a sua oração não será eficaz. Por mais que Deus queira ouvir e atender a sua oração, quando Deus chegar para quebrar o coração dessa pessoa, essa pessoa pode falar assim, não, eu não quero. E aí o texto bíblico diz que nem o céu dos céus comporta o poder do nosso Deus, mas um homem com o seu livre-arbítrio coloca uma algema na mão do Todo-Poderoso. Isso é possível? Isso é possível? Para ele sim, para mim não. Para mim é inconcebível um homem podre, pecador, comedor de arroz e feijão, colocar uma algema na mão do Todo-Poderoso. Como? A minha Bíblia não me ensina isso. A minha Bíblia me ensina que ele vai fazer aquilo que lhe apraz, o que ele quiser fazer. Isaías, capítulo de número 46 e verso de número 10. Desde o princípio, ele anuncia ainda o que vai acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda nem sucederam. Que digo o meu conselho, permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Se Deus quer salvar, a graça irresistível vai operar. O homem vai se dobrar e ele vai salvar e ponto final. Porque ele é Deus. Para mim é inconcebível um homem barrar a mão do Todo-Poderoso. A graça irresistível, meus irmãos, ela quebra a resistência de qualquer coração. Mas aí, alguns vão falar e afirmar, peraí, você está equivocado, porque Estevão, quando pregava para o Sinédrio, ele mesmo falou, vocês têm resistido ao Espírito Santo. Mas é óbvio que aquele povo iria, hipoteticamente, resistir ao Espírito Santo, porque eles estavam debaixo de uma profecia. Eles estavam debaixo de uma profecia, que está em Isaías capítulo 6, e verso de número 9 a verso de número 10. Que o próprio Jesus, no Evangelho, cita essa profecia. Mateus capítulo 3, e verso de número 13 a 15. Por isso eu lhes falo por parábola, para que vendo não entendam, e ouvindo não compreendam, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvireis e não compreendereis, vereis e não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Deus agiu no coração daquele povo, para que aquele povo não visse, não entendesse, como um castigo, como uma punição para aquela geração. Só creram aqueles que Deus havia predestinado e pré-ordenado. Essa é uma percepção totalmente equivocada. A graça irresistível, ela quebra a resistência de qualquer coração. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Eu darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês o meu espírito,
e farei que vocês andem nos meus estatutos. Veja que tudo parte de Deus, nada é do homem. É Ele que dá o coração novo, é Ele que põe os estatutos dentro da nossa alma, para que nós possamos seguir e viver esses estatutos. Porque Ele opera de maneira gloriosa e irresistível. O grande pai da igreja, Agostinho de Hipona, falando sobre a graça irresistível, ele diz o seguinte: a graça não é dada porque queremos, é dada para que queiramos. Ela é entregue para que você queira mais dessa graça, para que você viva essa plenitude extraordinária e maravilhosa, que só vive aqueles que foram chamados através da graça irresistível de Deus. A graça irresistível, ela interrompe o caminho do pecador. A graça irresistível, ela quebra a resistência do coração do pecador. A graça irresistível dá um novo propósito e missão de vida para aquele que é chamado. Filipenses capítulo 1 e verso de número 6. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai aperfeiçoar ela até o dia de Cristo. Ele interrompe o caminho do pecador, ele quebra o coração do pecador, ele dá um propósito para a vida desse pecador. E esse propósito de vida que vem sobre a vida daquele que foi alcançado pela graça irresistível agora é propagar o evangelho. É anunciar as boas novas, para que através da pregação do evangelho, que é o método operante que Deus estabeleceu para alcançar o seu povo, aqueles que hão de ser bombardeados pela graça irresistível serão alcançados através da sua pregação. E mais uma vez eu bato na tecla, a igreja contemporânea tem que tirar da cabeça uma interpretação equivocada que pregação só é para pastor, evangelista, presbítero. Não, é para você a pregação. Deus te chamou você para pregar. Tira isso da cabeça, que é só para líderes. O ir de pregar é para você também. Não se exclua dessa ordenança de Cristo, é para você. Ah, mas eu não prego que nem você, não prego que nem o pastor. Não, você vai pregar do seu jeito, mas vai pregar a verdade. Você vai pregar da forma que Deus te conduziu, mas vai pregar a verdade. Não isente a sua responsabilidade também, é sua essa responsabilidade de pregar o evangelho. Como eu já falei aqui em outras vezes, tem pessoas que conhecem amigos e amigas há tanto tempo e nunca nem convidou para participar de um culto, nunca falou sobre Jesus para essa pessoa. Eu falo sem medo de errar, você não ama essa pessoa. Você é egoísta. Você recebeu a melhor notícia da sua vida, que é o evangelho, e não passou para a pessoa que você disse que você ama. Você é um egoísta se você faz essa prática e não prega o evangelho para as pessoas que estão ao seu derredor. Mas as pessoas pensarão que eu sou religioso. Como assim? Anunciar a verdade que você vive, a melhor notícia que você recebeu, é ser religioso? Isso não é ser religioso. Você pode ter certeza que o Deus que te chamou, o Deus que te justificou, que te resgatou, Ele vai criar a situação perfeita para você anunciar o evangelho. Porque é Ele que prepara todas as coisas. Ele é soberano de forma minuciosa em todos os detalhes da vida do homem e da mulher. Meus irmãos, Cristo nos chama através da graça maravilhosa para viver os propósitos que Ele tem sobre a nossa vida. E isso é tão maravilhoso, que quando eu entendi essa verdade, eu me dobrei e me entreguei. Porque às vezes você tem uma ânsia de querer fazer muito para o evangelho, e isso é uma ânsia boa, é algo benéfico, querer contribuir muito para o evangelho. Mas nós precisamos entender que nós só iremos até onde Deus já predestinou e Deus quer que nós vamos. E dali não passaremos. É você se render a esse Deus poderoso e entender que Ele já tem predestinado, escrito aquilo que você vai cumprir. E Ele vai te capacitar para isso, eu não tenho sombra de dúvida. Meus irmãos, John Piper, ele fala o seguinte: a graça irresistível é o poder eficaz de Deus, abrindo os olhos do cego para ver Cristo como irresistivelmente Ele é belo. É ela que vem e tira as escamas dos seus olhos, assim como as escamas caíram dos olhos de Paulo. E você olha para Jesus Cristo e vê o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é irresistível. Quanto é maravilhoso servir e seguir ao nosso Salvador. Todos nós
recebemos um grande propósito depois que fomos alcançados pela graça irresistível. Mas em quarto lugar, a graça irresistível, ela cumpre os propósitos eternos de Deus. Deus tem os seus propósitos eternos e a graça irresistível, ela cumpre. Romanos capítulo 8, verso 29 e verso de número 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você percebe que ele te predestinou? Você percebe que ele te chamou através da graça irresistível? E aí, tem um grupo que entende que você que foi chamado, você que foi justificado, você que foi eleito, pode se perder eternamente. Tem! Eles acham que você perde a salvação. É como que se de manhã você acordasse salvo, e aí ao longo do dia você tropeçou em algum erro, algum pecado, você perdeu a salvação. É como que se tivesse um anjo no céu, com uma caneta e uma borracha na mão. Aí apaga o nome da pessoa. Ah não, você arrependeu, escreve de novo. Não, mas pecou de novo, apaga de novo. Você acha que é assim que funcionam os decretos eternos de Deus? Perceba que a construção frasal, ela está em um sentido de consolidação plena. Ele predestina, ele chama, ele justifica, ele vai glorificar. É uma sequência só. Não tem como ele te predestinar, te chamar e não glorificar. Se ele predestinou, se ele chamou, ele vai glorificar. Que é o último estágio da vida do santo, do salvo. E aqui está visível a graça irresistível que opera porque você é predestinado. Que coisa extraordinária. A salvação de Deus é uma corrente inquebrável. É um elo inquebrável. Deus elege. Ele chama de forma eficaz. Ele justifica de todos os seus erros, seus pecados. E ele vai te glorificar. Ela não falha porque é operada através da graça irresistível. É um ato único que Deus opera na vida do eleito, na vida do salvo. A graça irresistível, ela cumprirá todos os seus propósitos eternos. E aí as pessoas ainda querem ir contra o texto bíblico e entender que o homem consegue barrar a ação do Deus, que quando quer operar, ele vai operar. E é curioso que lá em Romanos capítulo de número 9, que o texto vai trabalhar sobre a eleição incondicional, o apóstolo Paulo, ali por volta do verso de número 18 para frente, ele usando um interlocutor imaginário, ele fala o seguinte, trabalhando sobre a eleição: mas você ainda vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Tem alguém que consegue resistir à vontade do Todo-Poderoso? Não tem como resistir à vontade daquele que nem o céu do céu suporta o seu poder e a sua glória. Meus irmãos, para terminar no horário, eu vou para a minha conclusão. A história do apóstolo Paulo, ela mostra que ninguém é forte o bastante para resistir ao amor de Deus. Ninguém é forte o bastante para resistir a esse amor. O mesmo Cristo que brilhou no caminho de Damasco, ainda hoje derruba orgulho, ilumina corações, transforma vidas. Quando Deus decide salvar alguém, a luz dele é irresistível. E o coração endurecido não tem outra escolha a não ser se render e adorar esse Cristo ressurreto. Todo o seu propósito, o seu desígnio, ele irá cumprir de forma irresistível. Ninguém consegue resistir a esse amor extraordinário que Deus teve para mim e para com você. E o nosso papel é continuar anunciando sobre esse amor, sobre essas verdades.
E o Espírito Santo de Deus, através da graça irresistível, vai trazer aqueles que são predestinados e pré-ordenados para a vida eterna. O nosso papel é só pregar essa graça que nos alcançou. É triste ver que tem cristãos que acham que o poder da salvação está nele, está na pregação dele, está no louvor dele, está na capacidade dele. Parece piada, mas tem gente que acredita nisso. Atos 13, 48. E Paulo pregava o evangelho. E creram aqueles que estavam destinados à vida eterna. E aí nos criticam. Vocês são calvinistas, está tudo predestinado, para que vocês pregam? Nós somos limitados. Não sabemos quem são os eleitos. E qualquer ser humano é um potencial eleito. E o método operante que Deus estabeleceu para alcançar os seus eleitos é através da pregação do evangelho. Por isso pregamos o evangelho. Por isso anunciamos o evangelho. Porque não sabemos quem são os salvos. Vocês sabiam que em 1500 e pouquinho Calvino enviou 3 missionários para cá? 3, né? 3 missionários que foram queimados no Rio de Janeiro. Os jesuítas mataram os missionários, queimados na Santa, que na verdade foi maldita a Inquisição. Como o calvinista não prega? Como o presbiteriano não anuncia o evangelho? Parece brincadeira, mas nós temos que ouvir isso daí na internet e até pessoalmente. Não nos conhecem. Não entendem o que cremos de verdade. Continuaremos pregando e anunciando o evangelho, para que Deus traga os seus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então você que foi alcançado pela graça irresistível, agora anuncie essa graça irresistível, anuncie esse Cristo ressuscitado, anuncie esse Cristo que perdoa pecados e tem um novo propósito de vida para essa pessoa. Amém? Amém. Vocês vão pregar? Sim. A minha oração é para que todos vocês preguem e anunciem o evangelho. Transmita as boas novas que você recebeu de alegria para pessoas que Deus colocar no seu caminho. E mais uma vez eu vou bater na tecla até todo mundo entender e ficar bravo comigo. Nós vivemos orando e pedindo, Deus me usa, me usa, me usa, me usa. Aí Deus te dá um monte de oportunidade para Ele te usar e você deixa passar. Você não prega, você é omisso. Você omite anunciar o evangelho. Pregue. Pregue na internet, pregue no WhatsApp, pregue para o vizinho, pregue para o amigo do trabalho, anuncie o evangelho, anuncie esse Cristo. Para que os eleitos ouçam a pregação do evangelho e sejam dobrados pela graça irresistível. Meus irmãos, eu quero orar com vocês em gratidão a Deus, porque nós somos alcançados por essa graça irresistível. O caminho de pecado que vivíamos foi interrompido, Ele quebrou o nosso coração e nos deu um novo propósito de vida. Glorificar a Cristo com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa família, com a nossa igreja. E anunciar que esse Cristo maravilhoso voltará para buscar a sua igreja, que somos nós. E antes de orar e terminar, eu quero também agora puxar a sua orelha. Você não veio na aula ontem, nós falamos sobre isso ontem. Sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos com um trabalho aqui todos os sábados, com aulas de teologia e curiosidades da Bíblia. E ontem falamos exatamente sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, em uma das visões que nós respeitamos, mas não cremos, que é o pré-tribulacionismo. Depois eu subo o vídeo na internet e mando para vocês. Amém? Mas acho que eu não vou mandar não, porque vocês não vêm. Acho que é melhor vocês virem. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem falado aos nossos corações. Pai, graças te damos, porque o Senhor alcançou o nosso coração podre e miserável. Com a sua graça irresistível, o Senhor quebraste esse coração duro, Deus. Coração obstinado, ruim, que só queria o mal, Deus. O Senhor quebrou esse coração. O Senhor trouxe sobre as nossas vidas o selo do penhor, que é o Espírito Santo, para fazer morada dentro de nós. E não temos palavras para agradecer, Deus. Somos imensamente gratos a Ti, por ter nos escolhido e nos amado com amor soberano, com amor incondicional, com amor ágape. Um amor que nós nem entendemos a dimensão desse amor, mas o Senhor nos amou primeiro. E nos chamou para fazer parte do seu povo, da tua igreja, Senhor Deus, do teu rebanho. Oh Deus, que as suas mãos permaneçam sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, sobre cada família que está aqui na manhã de hoje.
Que o Senhor, Deus, que nos dê um novo propósito, que é anunciar o Evangelho, nos conduza nesse caminho maravilhoso da pregação do Evangelho, que os anjos intentaram e queriam pregar o Evangelho, e o Senhor deu essa graça para mim, para os meus irmãos, para minhas irmãs. Então nos use, Deus, como instrumento para trazer o teu povo, para alcançar os teus eleitos, para trazer aqueles que o Senhor ainda há de salvar, Deus, para a glória do teu nome. Usa-nos, ó Deus, como queres e da forma que queres, Deus. Opera em nossa vida, Deus, da forma que o Senhor bem desejar. Eu lembro das palavras do profeta, Deus. Faz de novo como fizestes no passado através da nossa vida, Senhor. Faz de novo como fizeste no passado através, Senhor Deus, da nossa caminhada em nome de Jesus. Para a glória do nome de Cristo, Senhor Deus, nós entregamos-nos a Ti e nos rendemos à Tua vontade soberana, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus.